Acabou, querido. É o final dos tempos. Nós estamos vivendo o início do final dos tempos. Daqui para frente, preocupe-se com a tua vida e com a tua família, porque é o início. E também é o início de uma sociedade extremamente turbulenta. É o início também de uma sociedade tribal, ou seja, a idade das trevas retorna novamente a sociedade ao mundo dos homens. Só que dificilmente você vai conseguir acreditar no que eu estou te dizendo. Dificilmente você vai conseguir acreditar no que eu estou te falando. Por mais que você esteja enxergando diante dos seus olhos a Bíblia se cumprindo, tu sai de casa com medo, você volta para casa com medo, você não pode ficar mais no portão da sua casa, tem que ficar trancado dentro de casa. Ou seja, tudo está se cumprindo como os antigos diziam. O nível de violência e o nível de corrupção dentro do mundo onde nós estamos não dá para classificá-lo. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Isso aqui é papo de crente ou você está vendo isso no seu dia a dia? Você está vendo isso no seu portão? É o final dos tempos. E quer um conselho? Procure o seu Criador. Mas também eu entendo que vai ser muito difícil você aceitar que exista um Deus que você não vê e que você não escuta. E ao mesmo tempo, abre aspas, você sabe muito bem que o poderoso, aquele que é poderoso, ele não aparece. Aquele que é poderoso, ele não aparece. Você sabe disto. E com todos esses detalhes que eu estou te dando, você não vai acreditar que eu estou falando. É o final dos tempos. Nós entramos no final dos tempos e é daqui para pior. É daqui para pior. Veja, eu entendo que é muito difícil acreditar no que eu estou te dizendo, que é o final dos tempos. Porque veja, você cresceu numa família, cresceu numa sociedade onde o mundo metafísico ele não é aceito. E ainda que o mundo metafísico seja manifesto no seu coração e nas suas retinas, você ainda aceita a cultura dos seus avós e dos seus pais. Veja, é muito simples você começar a investigar se o mundo de Deus é real ou se não é. Muito simples. Veja, o que é a justiça? É uma entidade abstrata que você não pode pegar. O que é o amor? É uma entidade abstrata que você não pode abraçar. O que é a verdade? É uma entidade abstrata que você não pode segurar. O que é a empatia? O desejo? A compaixão? A misericórdia? São todas entidades abstratas que estão inseridas dentro do seu interior. E ainda assim você continua perpetuando a cultura dos seus avós e dos seus pais de que o mundo metafísico não existe. Por quê? Eles sofreram uma lavagem cerebral que o Estado preparou por meio dos seus ministros, por meio dos seus obreiros e por meio dos seus músicos e também por meio dos seus filósofos. Kant afirma categoricamente que você não tem condição de acreditar que exista um Deus Todo-Poderoso por meio do seu raciocínio, ou seja, ele está dizendo que você é um idiota, que você não tem como raciocinar que existe verdadeiramente um outro mundo. Porque entidades que lá habitam estão contigo. O amor é uma delas, a justiça é uma delas, a compaixão é uma delas, a ajuda é uma delas. Está aí diante de você. E você continua acreditando num canalha de um filósofo. E aí você tem também o próprio Darwin, que disse que o mundo não pode ter sido criado, que o acaso criou o mundo. E o nome já diz, acaso, não dá para acreditar. Ele continua afirmando que o homem veio do macaco, que o homem não é aceitável acreditar que um Deus que nós nunca vimos e nunca ouvimos pode ter criado todas essas coisas. Aí hoje você tem Karl Marx, que é o filósofo dos socialistas comunistas que estão destruindo o mundo. Estão ceifando, destruindo milhares de vidas e não só por meio da política.
também por meio da macumba e por meio da endêmica corrupção que existe no meio deles, porque eles são verdadeiramente obreiros do diabo. Se você parar para analisar a cultura deles, é uma cultura verdadeiramente maligna. Eles gostam de fazer tudo o que eles estão fazendo. Eles estão implantando o regime do anticristo agora, nesse exato momento. Só que você não vai acreditar nessas coisas, porque você foi programado, você foi preparado para não acreditar. E essa programação deu-se dentro da tua casa, só que você ainda não consegue entender. E aí chega um maluco dizendo que é o final dos tempos, mas eu vou abrir para você aqui uma palavra para não ficar só no meu nome, para não ficar só naquilo que eu estou falando para você. Chega aí, Gênesis, capítulo 6. Vamos ler para você entender se você... Bom, por mais que eu entendo que é difícil de acreditar no que eu estou te dizendo, mas eu estou usando a Bíblia. Estou usando a palavra de Deus. A corrupção do gênero humano. Onde você está? Numa sociedade muito corrupta. É ou não é? É ou não é? Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e dentre todas elas tomaram a que haviam escolhido. Ou seja, esses filhos de Deus aqui são os anjos caídos, os demônios. Só para você entender, tá? Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne, os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias, os Néfilins, os gigantes daquela época, estavam na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses Néfilins eram os valentes, os homens de renome da antiguidade. O que eles fizeram, os demônios? Eles abandonaram o seu tabernáculo, eles abandonaram o seu templo. Eles abandonaram e passaram a possuir as filhas dos homens. E daí nasceram os Néfilim, os gigantes de fama daquela época. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e que toda a imaginação do pensamento de seu coração era continuamente má. Você está vivendo isso hoje? Você está vivendo isso hoje, não está? Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Esse arrepender aqui, esse arrepender de Deus, é que o homem não voltou atrás dos seus crimes, entende? Não é que Deus se arrependa. Deus não é homem. Deus não tem natureza humana. Só para você entender. E disse o Senhor: destruirei a face da terra. Destruirei a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feitos. Vamos continuar a leitura, só para você entender. Aqui, Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus, cheia de violência. Tu está vivendo isso hoje? Você está vivendo isso hoje? O sangue inocente continua caindo. Deve estar caindo agora nesse momento e está subindo para fazer reclamação de Deus. Isso vai dar pau. Na verdade já está dando, né? E Deus viu a terra e ela estava corrompida. Tu está vendo isso hoje, não está? Pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Então, chega aí. Eu entendo que ainda que eu fale para você que é o final dos tempos, você não vai acreditar. Ainda que eu use a Bíblia, você não vai acreditar. Ainda que eu use argumentos tangíveis, usando a ciência, usando a filosofia, usando os parlamentos do mundo, usando a geopolítica. Tudo que você está vendo hoje está levando nessa direção. É um projeto. E quem são os inimigos dos poderosos? A própria humanidade. A humanidade será. Hoje nós estamos com 8 bilhões de pessoas, né? Vai cair para 2 bilhões. A matança já começou. Nós estamos agora a ponto de estourar a Terceira Guerra Mundial. Depois que explodir a Terceira Guerra Mundial,
A cidade-nação, como você conhece, vai desaparecer. Eles vão criar megalópolis, onde vai mandar todas as pessoas para lá. E vai ser um caos total. Então, é o final dos tempos. Quer se salvar de tudo isso? Você deseja realmente se livrar, se salvar de tudo isto? Escute a voz de Deus. Porque Deus deseja salvar todos os seres humanos. O próprio Deus afirma que o inferno não fora criada para os seres humanos, mas para os anjos caídos. Se você quiser ir para lá, continue ignorando a Deus, continua zombando de Deus, continua mentindo, continua se prostituindo, continua enganando a tua mulher, continua enganando o teu marido, continua sendo uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, uma pessoa prepotente, continua fingindo ser o que você não é, já que nós estamos numa sociedade que vive de fingimento. É ou não é? Nós estamos numa sociedade que vive de fingimento ou não é? Eu estou mentindo, estou falando a verdade. Estou falando a verdade para você na sua cara. Porque o projeto é justamente esse, é confrontar, é constranger. Porque nós, seres humanos, a gente só consegue se despertar dessa forma, por meio do confronto e por meio do constrangimento. Mas tem que ter maturidade para aceitar ser confrontado e constrangido. É o final dos tempos. Corra para debaixo das asas de Deus e peleje pela tua vida. Porque nós não temos mais tempo. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço, até lá. Tchau.